Seja muito bem-vindo, dando continuidade ao nosso curso, agora a nossa segunda parte de hidrostática, né? Na primeira parte nós vimos Stirling e agora nós vamos complementar com alguns detalhes adicionais de Stirling e falar sobre o princípio de Pascal ou teorema de Pascal. Vamos lá. Carlos, qual a diferença de pressão absoluta para pressão efetiva? Quando um corpo está submerso, a pressão total ou absoluta exercida sobre ele é a soma da pressão atmosférica, que nós estudamos na primeira parte, aquele experimento de Torricelli, com a pressão exercida pela coluna líquida. Lembra do DGH? Que a partir de agora será chamada de pressão efetiva ou manométrica. Então vamos com calma. O que é a pressão efetiva ou manométrica? É a pressão exercida pela coluna de líquido. E o que é a pressão total ou absoluta? É a soma dessa pressão da coluna líquida mais a pressão atmosférica, tá? Esse nosso amiguinho aí tá aí para nos ajudar. Tudo bem com você, meu irmão? Você é show! Ó, galera, qual seria a pressão total sobre esse mergulhador? Seria a pressão atmosférica, lá na superfície do lugar que ele tá, mais a pressão da coluna líquida sobre a cabeça dele, tá bom? Então vamos mostrar isso através de um exercício maravilhoso, onde nós vamos usar os conceitos de pressão total ou absoluta e o conceito de pressão efetiva ou manométrica. Então vamos lá. Lá de Pelotas, o mergulhador cuidadoso mergulha, evidentemente. Se é um mergulhador, ele vai mergulhar, levando no pulso um aparelho capaz de registrar a pressão total a que ele está submetido. Em um determinado instante, durante o mergulho, o aparelho está marcando 1,6 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Sabendo que o organismo humano pode ser submetido sem consequências danosas a uma pressão de 4 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, a distância máxima que o mergulhador poderá descer além do ponto em que se encontra é de: deu a gravidade, deu a massa específica da água e deu a pressão atmosférica no local. Galera, quando você lê a questão com muita atenção, você está vendo que o aparelho é capaz de medir a pressão total. Então, esse valor 1,6 vezes 10 a menos quinta se refere à pressão atmosférica mais a pressão da coluna líquida. E esse mergulhador só pode ir para um local em que a pressão total atmosférica mais a coluna líquida seja 4 vezes 10 a quinta. Não é isso? Ele quer saber qual é a profundidade a mais que ele vai descer. Ou seja, qual é a profundidade que vai fazer com que a pressão vá de 1,6 vezes 10 a quinta para 4 vezes 10 a quinta. Então vamos lá. O mergulhador estará submetido a uma variação de pressão total de 1,6 vezes 10 a quinta para 4 vezes 10 a quinta. Ou seja, sobre ele vai ter uma variação de pressão igual a diferença delas. Então se eu faço 4 vezes 10 a quinta menos 1,6 vezes 10 a quinta, eu não fiz aqui, mas 4 vezes 10 a quinta menos 1,6 vezes 10 a quinta dá 2,4 vezes 10 a quinta. Eu estou trabalhando com a variação de pressão. Tá, e essa variação de pressão, gente, se você retomar a nossa aula anterior, ela é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a diferença de altura. Olha, a densidade do líquido é 10 a terceira e a gravidade é 10. Então, substituindo na fórmula relativa ao teorema de Stirling, a variação de pressão é igual à densidade do líquido vezes a gravidade vezes a diferença de altura. Qual é a diferença de pressão que o mergulhador vai estar submetido? 2,4 vezes 10 a quinta. Se você tem dúvida do porquê de ter ficado 10 a quinta, gente, é porque se eu subtraio 4 alguma coisa de 1,6 alguma coisa, dá 2,4 alguma coisa. Esse alguma coisa é a potência de 10, que não muda. Se os expoentes fossem diferentes, não poderia fazer assim. Aí tem a nossa aula de dilatação em breve, que a gente vai trabalhar muito isso. Então, 2,4 vezes 10 a quinta é igual a 10 a terceira vezes 10 vezes ΔH. 10 a quarta vezes ΔH é 2,4 vezes 10 a quinta. 10 a quarta passa dividindo. Galera, então, ó, 10 a quinta com 10 a quarta fica 10 vezes 2,4, 24 metros. Então, galera, em outras palavras, o que fez a pressão total sobre ele aumentar de 1,6 vezes 10 a quinta para 4 vezes 10 a quinta? O aumento de profundidade. E essa variação de pressão de 2,4 vezes 10 a quinta equivale a 24 metros. No entanto, tem uma coisinha aqui que a gente já falou na última aula. Perceba
que a diferença de pressão de 2,4 atm, que é exatamente 2,4 vezes 10 a quinta, você ainda lembra, gente, que 10 a quinta é a mesma coisa que atm? Então ele está dizendo que a diferença de pressão de 2,4 vezes 10 a quinta equivale a 24 metros. Em outras palavras, 24 metros de água equivale a uma diferença de pressão de 2,4 vezes 10 a quinta. Então, de uma maneira mais simples, para cada 10 metros eu aumento 1 atm. Por que, cara? Não entendi. Galera, se 10 metros é 1 atm, 24 metros vai ser 2,4 atm. Então, você já pode anotar aí. Quando eu tenho água, que a densidade é 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, 10 metros de coluna d'água é aproximadamente 1 atm. Então, a gente pode fazer esse arredondamento. Nunca esqueça disso. Tratando-se de água de densidade 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, 1 atm equivale aproximadamente a 10 metros. É aproximadamente porque o valor correto, conforme a aula anterior, é 10,33. Mas a maioria das questões se arredonda, tá bom? Portanto, alternativa correta, letra E. Questão maravilhosa da Unesp, que vai trabalhar bem essa ideia de que cada 10 metros é 1 atm. Vamos lá. O relevo submarino de uma determinada região está representado pelas curvas de nível mostradas na figura, na qual os valores em metros representam as alturas verticais medidas em relação ao nível de referência. Galera, anote isso, mais profundo, mostrado pela linha vermelha. Então, galera, o fundo do mar é o 0 metros. Ele não conta a partir da superfície, ele está contando do fundo para cima. Então, galera, o que é uma curva de nível? São todos os pontos que têm a mesma altura. Então, por exemplo, essa curva de nível aqui, ou seja, essa linha que contém, por exemplo, o ponto 2, está todos a 30 metros do fundo do relevo submarino. Essa linha que contém o ponto 1 está a 120 metros. Ou seja, a linha 2, a linha que define o ponto 2, está submetida a uma maior pressão do que a linha 1. Por que a linha 2 está numa maior pressão? Porque o 0 é no fundo. Então, se eu pego 30 metros do fundo, eu tenho muita água da superfície até lá. 120 metros é mais superficial. Então, onde eu tenho mais próximo do ar, mais próximo da superfície, menor a pressão. E o 2, por estar mais próximo do fundo, terá maior pressão. Ficou claro isso, gente? O 2, por estar mais fundo, tem mais água sobre ele, mais pressão. E o 1, por estar mais raso, tem menor pressão. Porque o que define a pressão é a coluna líquida acima desse ponto. Tá bom? Muito bem. Dois peixes, 1 e 2, estão inicialmente em repouso nas posições indicadas. Então, tem um peixinho na posição 1, que ele está a 120 metros do fundo. E tem o peixinho 2, que está a 30 metros do fundo. Muito bem. Esses peixes, eles vão se deslocar para o ponto P, onde vão parar novamente. Então, deixa eu ver se eu entendi. O peixe 1, que está mais perto da superfície, vai se deslocar para um ponto mais longe da superfície. Porque o peixe 1 está a 120 metros do fundo. E indo para P, ele fica a 90 metros. Então, o peixe 1 vai para um lugar mais fundo. Vai aumentar a pressão sobre ele. O peixe 2, por sua vez, vai se deslocar para o ponto P. Ele vai sair de uma profundidade que está a 30 metros do fundo e vai para um ponto que está a 90 metros do fundo. Ou seja, a pressão no peixe 2 vai diminuir, porque ele vai sair de um lugar mais fundo para um lugar mais raso. Ficou claro isso, gente? Se não ficou, bota aí no WhatsApp aí a informação que a gente responde o mais breve possível, tá bom? Muito bem. Sabendo que 1 atm tem 10 a quinta Pascal, essa informação, gente, que 1 atm tem 10 a quinta Pascal, já lhe diz que cada 10 metros de água é 1 atm. Então, a partir de agora, gente, quando ele disser que 1 atm tem 10 a quinta Pascal ou 10 a quinta newtons por metro quadrado, isso já equivale a 10 metros de água. Tá bom? Muito bem. Pode-se afirmar, considerando-se apenas o ponto de partida e de chegada, que durante o seu movimento. Então vamos lá, gente. Como eu já disse, o nível vermelho é o mais profundo, é onde tem mais pressão.
E o nível 120 é o mais superficial, que é o ponto mais próximo do nível do mar. Então, vermelho, mais fundo, mais pressão. Azul, menos fundo ou mais raso, menor pressão. Como vimos na questão anterior, cada variação de 10 metros é 1 atm. Então, vamos lá. Cadê o peixe 1? O peixe 1 vai do 120 para o 90. Cadê o peixe 1? Cadê o peixe 1? Vamos voltar para o peixe 1. Peixe 1 vai do 120, mais raso, para o mais fundo, 90. O que é que vai acontecer com a pressão sobre ele? Valeu, Carlão! Vai aumentar, porque ele vai do azul para o vermelho, do mais raso para o mais fundo. Como ele se deslocou 30 metros verticalmente, cada 10 metros é 1 atm. Então a pressão sobre ele vai aumentar em 3 atms, porque cada atm é 10 metros. 3 atm é 30 metros. E o peixe 2, Carlos? Está lá no 30 metros, bem pertinho do fundo. Está no lugar mais raso. Está no lugar mais fundo. Vai para um lugar mais raso. 60 metros de diferença do fundo para o raso. Cada 10 metros é 1 atm. Então, como ele vai de um lugar mais fundo, lembre, o zero não é na superfície, é lá embaixo. Então, 30 metros está perto do fundo, é mais fundo. E vai para o 90, que é mais raso. 60 metros, 6 atm. Então, enquanto o peixe 1 aumenta a sua pressão de 3 atm, porque vai de mais raso para o mais fundo, o peixe 2 diminui sua pressão em 6 atm, porque ele vai de um lugar mais fundo para um lugar mais raso. Agora, gente, é só olhar qual a alternativa é correta. A alternativa correta é o peixe 2, porque ele realmente sofreu uma redução de 6 atm. O peixe 1 aumentou de 3 atm. Então, nós não temos a alternativa dizendo que o peixe 1 aumentou. Tem, tá aqui embaixo. Não, aqui reduziu. Tá? Então, belíssima questão da Unesp. Parabéns. Letra D de dado. Eu gosto muito dessa questão, gente, porque ela mostra a importância das pressões nos cálculos de esbarragem. Nós tivemos alguns acidentes com algumas barragens aqui no Brasil e que talvez não tenha sido projetada com base na física, com base na hidrostática, né? Você sabe que os cálculos eles são perfeitos do ponto de vista físico e matemático, o que leva à engenharia, evidentemente. As barragens em represas são projetadas para suportar grandes massas de água. Quanto mais fundo, mais pressão sobre o corpo da barragem. Na situação representada na figura, temos uma barragem de 40 metros de largura, retendo uma determinada quantidade de água de 30 metros de profundidade. Galera, 40 metros é a largura da barragem e 30 metros é a altura do nível da água em relação ao solo. Então, veja, existe uma área aqui que a água atua relativa a 40 metros de largura e 30 metros de profundidade. A água faz pressão sobre a parede, lógico. A água está tentando empurrar a parede, porque a parede ela aprisiona a água. Então a água era para ser escoada. Então a barragem ela prende a água. Então a água faz força aqui, né? Muito bem, cara, entendi. Bom, conhecendo-se o comportamento da pressão com a altura da coluna de um fluido, a gente já sabe como é esse comportamento, né, gente? Pressão, altura, diretamente proporcional, lembra? Muito bem. E levando-se em conta que a pressão atmosférica age nos dois lados da barragem, então quer dizer, gente, que a pressão atmosférica, por agir em tudo quanto é canto, ela não vai influenciar nas laterais da barragem, porque ela atua tanto ao que a gente chama de jusante após a barragem, como montante antes da barragem. A pressão atmosférica lateral é a mesma. Não é isso? Bom, é possível determinar então a força horizontal que a água da represa faz sobre a barragem. Considerando que a intensidade da força exercida, grave isso que é importante, gente. Pela água sobre a barragem é dada pelo produto da pressão média sobre a parede. Como assim, Carlos? Existe uma pressão lá no início da água, que é zero, evidentemente, e existe uma pressão lá no fundo da barragem. E você até já sabe que pressão é essa, né, gente? A gente sabe que cada 10 metros é 1 atm. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a pressão que a água faz, como a efetiva, tá? Estamos falando da efetiva, a pressão da água é zero aqui, porque não tem altura, e 3 atm aqui embaixo, porque cada 10 metros é 1 atm. Então, a água sai de uma pressão zero para uma pressão de 3 atm. Muito bem, cara. Gostei. Ele diz que essa força é calculada pegando-se a pressão média pela área da barragem. Bom, considere que a pressão atmosférica 1 atm é 10 a quinta pascal, já para dizer a você que cada 10 metros é 1 atm.
A densidade da água é 10 a terceira, quilogramas por metro cúbico, e a gravidade é 10. Qual das alternativas melhor representa a variação da pressão com a altura H da água em relação à superfície e a força horizontal exercida por essa massa de água sobre a barragem? Galera, é lógico que quando ele pergunta a variação da pressão, nós temos que levar em conta a pressão atmosférica, porque apesar de na lateral elas se equilibrarem, digamos assim, de cima para baixo ela não se equilibra, porque o ar faz uma pressão sobre a água no início da barragem. Tá bom? Então, para que a gente possa ver o comportamento gráfico, já que tem gráfico nas alternativas, da variação de pressão com a altura, a gente precisa recordar a função polinomial do primeiro grau. Por quê, cara? Vamos discutir. Tá aí as alternativas. Já vê-se claramente que todas são retas, enfatizando que a relação de pressão com a altura seja realmente uma função polinomial do primeiro grau que é dado por uma reta. E aí ele deu a força aqui. São dois cálculos a ser feitos. Então vamos com calma. Na altura zero, nós sabemos que a pressão total sobre a barragem é a própria pressão atmosférica, porque não tem pressão efetiva, é zero, não tem altura lá, né? E a cada 10 metros, como já sabemos, a pressão aumenta 1 atm, segundo uma reta, porque são diretamente proporcionais. Então eu saio de uma pressão de 1 atm e vou para 30 metros de profundidade para uma pressão de 4. Por quê, Carlos? Porque cada 10 metros é 1. Na superfície a pressão não é zero, eu estou falando da pressão total. É 1 atm. E a 30 metros de profundidade eu vou aumentar 1 a cada 10. Então vai para 4 atm. Então nós temos um comportamento gráfico, gente, tá? Para mostrar que é uma reta mesmo, vamos lá. No comecinho da aula nós vimos que a pressão total sobre aquele mergulhador, lembra? Era a pressão efetiva, mas a pressão atmosférica. Ora, a pressão efetiva é dGH. Sabemos que a pressão de uma coluna líquida é isso. Então você vê que sendo a pressão atmosférica constante e dG constante, olha a relação diretamente proporcional, gente. A pressão total depende da altura. Ou seja, quanto mais profundo, maior a pressão total. Então, para o cálculo da força aplicada sobre a barragem, temos que multiplicar agora a pressão média, que é a metade da pressão efetiva relativa a 30 metros, ou seja, 3 atm, pela área da barragem. Então, peraí, vamos com calma. Carlos, não entendi não. Essa primeira parte da questão é até aqui, né, Carlos? Essa primeira parte da questão é para lhe dizer que na altura zero, a pressão é 1 atm e na profundidade de 30 metros ela é 4 atm. Então, vamos logo olhar as alternativas, Carlos. Acho que eu estou entendendo. Por que é a B, Carlos? Na altura zero, a pressão total é 1 atm. E a 30 metros de profundidade ela vai ser 4. Mas por quê? Galera, a pressão na superfície não é zero. Ela é a pressão atmosférica. E a 30 metros de profundidade é 4. Agora, o que está me incomodando, Carlos, é essa segunda parte aqui sua. Ó. Isso aqui que você vai escrever agora. Eu não entendi. Por que para calcular a força, você pega a pressão efetiva? Olha aqui para mim. Quem está fazendo força na barragem? É a pressão atmosférica ou é a água? Porque a pressão atmosférica é vertical e a água atua horizontalmente. Entendi. Então, galera, essa pressão média atuando sobre a barragem vai ser a metade da pressão efetiva nos 30 metros de profundidade. Olha o que eu escrevi. Para o cálculo da força aplicada sobre a barragem, temos que multiplicar a pressão média, que vai ser a pressão, metade da pressão efetiva. Mas por que você pega a efetiva? Porque quem faz força na barragem é só a água, é a efetiva. Muito bem. Então, se eu dividir 3 atm por 2, por que você vai dividir por 2? Galera, se a pressão lá em cima é zero e a pressão a 30 metros é 3 atm, então eu tenho que calcular a pressão média, porque ele disse isso no enunciado. Ele disse que você tem que pegar a metade da pressão média e multiplicar pela área. Mas que área, Carlos? Essa área aqui, gente. Ó. Qual é a área da barragem? Vamos lá. 40 por 30. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a pressão média, que é a média entre 0 e 3 atm, só a efetiva, porque é a água que faz força, pela área. Porque você sabe que força é pressão vezes área. Último tópico da aula anterior. Então, fazendo a conta, gente, como é que vai ser? Ó?
3 vezes 10 a quinta, porque é a unidade do sistema internacional, dividido por 2, que é a pressão média, vezes a área total, que é um retângulo 1.200. Quando você faz essa continha, dá 1.800 vezes 10 a quinta. Ou, como queira, se eu trouxer a vírgula 3 casas, o expoente aumenta 3 casas. Então, a força exercida sobre a parede da barragem é incrivelmente alta. 1,8 vezes 10 oitava newtons. Então, gente, os engenheiros precisam saber fazer esse cálculo. Se você for fazer engenharia civil, principalmente, você vai calcular barragens de terra, pode ser de concreto também, e você vai usar lá conhecimentos básicos de física, de pressão, tá? Então, é uma questão maravilhosa para interligar a física ao dia a dia. Então, repetindo, na hora de traçar o gráfico, eu tenho que levar em conta a pressão total, porque é a pressão vertical. E na hora de calcular a força na barragem, horizontal, só a água faz força. Por isso que eu peguei a efetiva. Questão maravilhosa, tá? E sem dúvida nenhuma, o coração da aula é justamente mostrar a importância da pressão na medicina. Então, eu quero muita atenção agora, porque isso aqui é sempre questão importante para concurso. Aplicação prática 7, dando sequência às nossas várias aplicações práticas. Eu estou vendo aqui, evidentemente, um corpo humano, onde nós temos o coração, onde se pode medir a pressão de bombeamento do sangue. Tem os equipamentos médicos, o nome dele é... Como é o nome dele aqui? Esfigmomanômetro. Que nome louco, Carlão. É por isso que eu não fiz medicina, gente. Brincadeira. Mas eu não fiz medicina, mas você vai passar em medicina e a gente vai bater muito papo sobre isso, tá? E aqui, gente, vamos falar um pouquinho sobre pressão. A questão original é do IFSC, mas aqui eu só botei o enunciado para fazer um gancho, tá? A pressão sanguínea é medida com o esfigmomanômetro, que consiste de uma coluna de mercúrio com uma das extremidades ligadas a uma bolsa, como vocês estão vendo aí, que pode ser inflada por meio de uma pequena bomba de borracha, como mostra a figura. A bolsa, como você está vendo aqui, é enrolada em volta do braço, a um nível aproximadamente igual do coração. Será que esse nível aproximadamente igual do coração é para obedecer Steven, gente? 2 pontos na mesma horizontal e do mesmo líquido suportam a mesma pressão? Exatamente. A fim de segurar que as pressões sejam iguais. É lógico, gente, que mais modernamente a tecnologia está tendo alternativas, né, para medidores de pressão. Eu tenho uma amiga que é médica que ela sempre diz assim, a gente tem que entender que a tecnologia veio para facilitar, mas um dia, se por acaso naquele local não tiver um equipamento tecnológico, nós devemos recorrer aos métodos tradicionais. Por isso que é importante que você também entenda como funciona isso, ok? Então vamos agora ao exercício de fato, que está relacionado àquela questão anterior. É uma questão longa, mas importante, para a gente poder contextualizar a física no universo da praticidade, da prática clínica. Uma equipe de médicos reúne seus pacientes periodicamente para realizar palestras sobre a importância das relações familiares e de boa convivência entre companheiros de trabalho, colegas de turma, amigos e vizinhos, como forma de promover a conscientização sobre os vários problemas de saúde física e mental que podem os acometer, ressaltando os riscos iminentes da hipertensão e a necessidade de aderir aos tratamentos preconizados. Um palestrante explicou, com o auxílio de slides, que quando o coração bate, ele bombeia sangue pelas artérias para o resto do corpo. A pressão de bombeamento do sangue aplica uma força nas artérias e é chamada de pressão sistólica, cujo valor normal é 120 milímetros de mercúrio. Uma pressão sistólica igual ou superior a 140 milímetros de mercúrio, a pessoa já é considerada hipertensa. Há também outra pressão, a pressão arterial diastólica, cujo valor normal é de apenas 80 milímetros de mercúrio, que indica a pressão nas artérias quando o coração está em repouso, entre uma batida e outra. Então, gente, nesse ciclo, às vezes tem a pressão máxima para bombear, que é 120 milímetros de mercúrio, e a pressão mínima, que é quando o coração está em repouso, que é 80 milímetros de mercúrio. Pressão arterial distólica igual ou superior a 90 é considerada hipertensão. Então, essa questão me dá uma noção do que nós podemos considerar hipertensão. Texto 2, de uma outra universidade que eu adaptei, a hipertensão é uma doença que afeta aproximadamente 25% dos brasileiros e pode levar à morte. Como não tem cura, o controle da pressão arterial deve ser feito periodicamente nas pessoas diagnosticadas com a doença. Para medir a pressão, utiliza-se um aparelho conhecido, conforme texto anterior, esfigmomanômetro, conforme demonstrado na figura 1. Né? Aqui a gente mudou um pouquinho, né, gente? Então tá aqui, ó,
o equipamento, que você agora fica mais familiarizado com ele. E aqui é o nosso amigo, tá bom? A bolsa que se infla de ar, que a gente chama de manguito, figura 1, vamos voltar. Tá aqui, ó, figura 1. Deve ser colocada no braço esquerdo do paciente, na mesma altura do coração, como já vimos na observação anterior. Uma vez que, conforme a hidrostática, particularmente o princípio de Stevens, o teorema de Stevens, a pressão é a mesma para fluidos em uma mesma altura. Considerando que a densidade do sangue é 1000 kg por metro cúbico, que ele está considerando igual a da água, né? Aproximadamente. E a aceleração da gravidade é 10. Aí, olha só que pergunta interessante, gente. Ele quer transformar esse mundo dos milímetros de mercúrio em sistema internacional. É o que a questão quer. Então, essa questão quer sair do milímetro de mercúrio, que a gente está habituado com esse tipo de... Quando você diz que uma pressão é 12 por 8, ela é 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. Tá bom? Qual seria aproximadamente o valor da pressão sistólica de uma pessoa normal, caso o manguito fosse colocado em seu punho, conforme ilustra a figura 2? Galera, qual é a diferença de altura entre a pressão sistólica do coração e o punho, que é a posição mais baixa? Veja, a pressão sistólica no coração a gente já sabe quanto é. 120 milímetros de mercúrio, já que ele disse que a pessoa é uma pessoa normal. Pessoas normais, a pressão sistólica é 120 milímetros de mercúrio. E ele quer saber o seguinte, gente, se a pressão no punho é maior ou menor que a sistólica. Então eu pergunto a você, tem quantos centímetros de sangue do coração até o punho? 0,4 metros ou 40 centímetros. Então essa pressão no punho é maior. Por que é maior? Porque existe uma coluna líquida aumentando a pressão sobre o punho. Ok? Muito bem. Então, como é que a gente vai calcular essa pressão? A primeira coisa que a gente vai fazer, gente, é transformar milímetros de mercúrio em newtons por metro quadrado. Você já sabe da aula anterior que ao nível do mar, 760 milímetros de mercúrio equivale a 10 a quinta newtons por metro quadrado ou 10 a quinta pascal. Só que a pressão sistólica de uma pessoa normal é 120 milímetros de mercúrio, conforme o texto 1. Então, fazendo uma regra de 3, eu consigo transformar milímetro de mercúrio em newton por metro quadrado para poder resolver a questão. Porque essa questão, gente, o problema dela é que ela está no sistema internacional. Então, eu tenho que sair do milímetro por milímetro de mercúrio para newton por metro quadrado. Regrinha de 3, né, gente? Se 760 milímetros de mercúrio é 10 a quinta, 120 é P. Quando você faz essa continha aqui, eu vou deixar para você fazer, você encontra que a pressão sistólica no coração é 0,16 vezes 10 a quinta. Ou, como queira, trazendo a vírgula uma casa para a direita, diminui o expoente. 1,6 vezes 10 a quarta. Mas olha, não é essa a resposta da questão. Porque ele quer saber a pressão no punho. E o punho, por estar mais baixo, tem 0,4 metros de sangue sobre ele. Então, para calcular a pressão no punho, eu vou somar a sistólica mais a da coluna de sangue. Fazendo isso, sabendo que a pressão da coluna de sangue é densidade do sangue vezes gravidade vezes altura, lá vou eu. Qual é a pressão sistólica em newton por metro quadrado? 1,6 vezes 10 a quarta. E por que eu fiz DGH? Porque eu vou trabalhar com o sistema internacional, gente. Onde a densidade do sangue é em quilograma por metro cúbico, a gravidade é em metro por segundo ao quadrado e a altura em metros, 0,4. Então veja, essa questão você precisa compreender que você tinha que sair de milímetro de mercúrio para newton por metro quadrado para poder fazer a questão, já que ele quer a pressão num punho em newton por metro quadrado. Fiz a regra de 3 e encontrei 1,6 vezes 10 a quarta. Então, gente, 1,6 vezes 10 a quarta mais 0,4 vezes 10 a quarta dá, evidentemente, 2 vezes 10 a quarta. E 2 vezes 10 a quarta, 4 zeros, é 20 mil newtons por metro quadrado, que é a mesma coisa de 20 mil pascal. Então, questão maravilhosa, letra D. Tá bom? E falando ainda em coração, porque é coisa ligada ao dia a dia, você sabe que essa é uma questão, gente, importantíssima para o seu concurso, né? Mais uma questão. Se agora você está tranquilo, em repouso, seu coração deve estar batendo cerca de 60 vezes por minuto. Sua pressão arterial deve ser 12 por 8, como vimos agora há pouco. 120 milímetros de mercúrio acima da atmosférica, no auge da contração, e 80 milímetros de mercúrio no relaxamento do coração. Seu coração tem um volume externo aproximado de 300 ml. Então, gente, o volume do seu coração é igual a um copo, 300 ml. E em cada batida ele bombeia aproximadamente
150 ml de sangue. Então, gente, a cada batida do coração, meio copo de sangue é bombeado. E ele faz isso 60 vezes por minuto. Ou uma vez por segundo. Caramba! Considere que a densidade do mercúrio é 14 gramas por centímetro cúbico. A densidade do sangue é igual à da água, que ele bota 1 grama por centímetro cúbico. E a gravidade é 10. Muito bem. Atenda às solicitações seguintes. Até que altura máxima na vertical o coração conseguiria levar uma coluna de sangue? Galera, preste atenção. Quando eu digo que a pressão no coração é 120 milímetros de mercúrio, é porque é como se o coração... É como não? O coração conseguiria bombear ou segurar uma altura de 120 milímetros de mercúrio. Lembre do experimento de Torricelli. A pressão em coluna é aquilo que ele consegue sustentar. Então, o coração, quando você está relaxado, ele consegue, na pressão sistólica, segurar 120 milímetros de mercúrio. Mas ele está perguntando sangue. Então, essa questão quer que você relacione os 120 milímetros de mercúrio com sangue. Do mesmo jeito que na questão que nós fizemos na aula 1, em que 76 centímetros de mercúrio era 10,33 metros de água, ele quer que você faça a mesma coisa aqui. Ou seja, comparando, se fosse para segurar uma coluna de mercúrio, 120 milímetros de mercúrio equivaleria a quanto em colunas de metros de sangue? Em outras palavras, acompanhe comigo. Como a pressão tem que ser a mesma, porque a pressão não muda, vai mudar só o líquido, né? Concluímos que a pressão máxima do coração, 120 milímetros de Hg, tem que corresponder a equilibrar uma coluna de 120 milímetros de mercúrio. E essa coluna de 120 de mercúrio equivale a que coluna de sangue? Ou seja, 120 milímetros de mercúrio equilibra quanto de sangue? O que é pressão, gente? Densidade vezes gravidade vezes altura. Então, eu vou dizer que a pressão do coração para erguer o sangue deve ser igual à pressão para erguer mercúrio. A pressão do sangue isso aqui é densidade, tá, gente? Densidade vezes gravidade vezes altura do sangue. Vamos consertar isso aí, gente. Pronto, gente, eu já consertei. A densidade do sangue é 1 grama por centímetro cúbico, a densidade do mercúrio é 14 gramas por centímetro cúbico. Galera, a gravidade evidentemente corta, que é igual nos dois, e a densidade do sangue sendo substituído por 1 e a do mercúrio por 14, a altura da coluna de mercúrio, equivalente à pressão de 120 milímetros de mercúrio, é como se o coração segurasse 120 milímetros. Substituindo, gente, a altura do sangue é 1,68 metros. Ou seja, essa questão quer apenas que o aluno tenha uma ideia, gente, que se fosse possível o coração segurar sangue, ele conseguiria segurar 1,68 metros de sangue. Ou seja, só para mostrar que o coração ele consegue uma grande pressão mesmo dentro dele, 1,68 metros. O resultado bate com a história do inversamento. Como a densidade do sangue é 14 vezes menor que a do mercúrio, bastaria multiplicar 120 milímetros por 14. 120 milímetros é 0,12 metros. Por 14 dá 1,68, conforme nós já sabemos. Ok? Muito bem. Mas é muito massa a letra B, gente. Eu gosto muito dessa letra B. O que é que diz, Carlos, a letra B? Como em cada minuto o coração bate cerca de 60 vezes e em cada vez ele transporta metade do volume, ele vai transportar 150 milímetros de sangue. Teremos para cada minuto o volume transportado de quanto? Galera, se é 150 ml e ele bate 60 vezes, então em 1 minuto ele vai transportar 9.000 ml em o tempo de 1 minuto. Ora, só que ele quer a vazão em milímetro por segundo, né, gente? 1 minuto, gente, tem quantos segundos? 60. Se em cada batida ele transporta 150 ml, se ele dá 60 batidas por minuto, é 9.000 ml em 60 segundos. Ou seja, a vazão do seu coração é 150 mililitros de sangue por segundo. Em cada segundo, gente, o seu coração transporta meio copo de sangue, bombeia. Então, muito interessante realmente, né? Muito bem. Dentro do teorema de Steve, temos uma aplicação prática que relembra aquela questão anterior, é o sifão, né? Gente, se você não sabe o que é um sifão, aqui está a representação de um sifão. Observe que o sifão funciona com base na lei de Steve, ó.
a altura do líquido fica a mesma, tá vendo? Então, na hora de você projetar um sifão na sua casa, você tem que dar essa curvatura aqui para impedir que o mau cheiro retorne, pela igualdade de pressões. Veja o que está escrito. Responsável por conectar a válvula de escoamento, o famoso ralo com a tubulação, que é onde vai a água para o esgoto. O sifão tem uma função muito importante nas pias, tanques e lavatórios. Impedir que os gases e o mau cheiro do encanamento voltem para dentro da casa. Para que esse sistema funcione perfeitamente, é fundamental que a instalação seja feita de forma correta. Ou seja, permitindo a sinfonagem, de uma maneira mais prática, permitindo a curvatura que gera acúmulo de água na parte baixa do cano, evitando o retorno. Pronto, então você já sabe que toda vez que for colocar um sifão, tem que fazer a sinfonagem. Essa curvatura, para impedir que o gás volte, ou o mau cheiro volte. Uma outra aplicação interessantíssima é a que você está vendo aqui ao vivo, né? Às vezes você acaba o combustível do seu carro e você não tem posto, aí você pede a um amigo. E aí o que é que você faz? Você dá uma sopradinha aqui, retirando-se a pressão de dentro, a pressão do ar aqui de dentro. Então veja bem como funciona, é igual um canudo. Quando você dá uma sugada aqui, você retira a pressão do ar aqui e a pressão atmosférica empurra o líquido até o ponto mais baixo. É exatamente o que está acontecendo aqui, tá? Nós precisamos entender por que, conforme isso aqui, a pressão vai dessa posição aqui para cá. Ou seja, o líquido consegue sair do lugar mais alto para o mais baixo por causa da diferença de pressão. Olha o que eu escrevi e a gente vai mostrar isso na próxima questão. O sifão consiste em um tubo recurvado de segmentos desiguais, empregado normalmente para transferir líquidos de um recipiente para outro. Está aqui. Tá vendo? Ó? Isso aqui é um sifão. Tá vendo a curvinha? Muito bem. Enchendo-se o tubo com líquido e mergulhando o ramo menor no recipiente mais alto, tá vendo que ele está mais alto? A diferença de pressão sobre o líquido nas extremidades do tubo provoca o fluxo do conteúdo do recipiente superior para o inferior, até que o nível de ambos coincida. Muitos alunos não conseguem aceitar porque o líquido sai de uma posição mais alta para uma posição mais baixa fazendo a curva. Galera, eu vou mostrar isso agora matematicamente que é verdade. Vou provar que é verdade, utilizando Steven. Está preparado? Vamos comigo, uma questão maravilhosa da Unesp. O sifão é um dispositivo que permite transferir um líquido de um recipiente mais alto para outro mais baixo, por meio, por exemplo, de uma mangueira cheia do mesmo líquido. Na figura, que representa esquematicamente um sifão utilizado para transferir água de um recipiente sobre uma mesa para outro no piso, R é um registro, que quando fechado impede o movimento da água. Quando o registro é aberto, a diferença de pressão entre os pontos A e B provoca o escoamento de água para o recipiente de baixo. Então ele está dizendo o seguinte, gente, que quando eu abro o registro, a água se movimenta do lugar mais alto para o lugar mais baixo por diferença de pressão. Então, gente, se existe uma diferença de pressão, eu vou mostrar para vocês que a pressão à esquerda do registro A é maior do que a direita. Vou mostrar isso matematicamente agora. Considere que os dois recipientes estejam abertos para a atmosfera, que a densidade da água é 10 a terceira quilogramas por metro cúbico e que a gravidade é 10. De acordo com as medidas indicadas na figura, com o registro fechado, quanto equivale a diferença de pressão entre A e B? Como eu disse a vocês, eu vou provar matematicamente. Galera, vamos aplicar teorema de Steven tanto no recipiente superior como no recipiente inferior. Você me ajuda? Vamos lá. Começando pelo recipiente superior. Você concorda que a pressão no ponto C1, observe quem é o ponto C1, gente, é igual à pressão no ponto C2? É. Quem é que está acima do ponto C1? A pressão atmosférica. E agora, quem é que está acima do ponto C2? A altura de A e a pressão no registro PA. Cuidado, eu não conheço essa pressão aqui. Então eu vou dizer que a pressão atmosférica aqui será igual à pressão acima do ponto C, que é DGH, altura de A, mais a pressão no ponto A. Eu não vou substituir agora HA por 0,4, tá bom? Eu vou fazer a mesma coisa para o recipiente inferior. Vamos lá? Pressão em D1 é igual a pressão em D2. Quem é que está acima de D1? Pressão atmosférica. Quem é que está em cima de D2?
1,2 metros de água mais a pressão em B. Eu não conheço a pressão em B, ela não é zero. Como é que eu vou dar um valor a ela se eu não conheço? Ficou assim. Galera, olhe para a expressão 1 e olhe para a expressão 2. Eu posso igualar? Posso, porque a pressão atmosférica é a mesma. E gente, essa diferença de altura ela não vai influir na pressão atmosférica. A densidade do ar é muito pequena, então ela não muda praticamente para pequenas alturas. Se fosse uma altura de 100 metros, ela tinha aquela modificação considerável dos 10 milímetros de Hg, né? Então eu vou igualar uma com a outra. Quando eu igualo, gente, eu tenho uma surpresa, ó. Densidade da água vezes gravidade vezes altura de A mais PA é igual a densidade da água vezes G vezes HB mais pressão de B. Antes que eu passe o slide, deixa eu lhe perguntar. Onde é que a altura é maior? Em B de bola ou em A de amor? HB é essa daqui, né? Como a altura em B é maior, consequentemente sua pressão aqui tem que ser menor. Isso aqui não é uma soma, né, gente? Não é uma soma? Se você tem uma soma, se você aumentar HB, a pressão em B tem que ser menor. Ou seja, a pressão em B é menor porque a altura é maior. Relação inversa. Mas dá para mostrar aqui, ó. Como eu já sei que PA é maior que PB, por causa do que eu acabei de dizer, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou passar PB para o outro lado e vou passar HA para o outro lado. Então vai ficar, ó, PA menos PB é igual a densidade da água vezes a gravidade vezes HB, menos densidade da água vezes a gravidade vezes HA. Posso colocar densidade da água vezes gravidade em evidência. Fica HB menos HA. Então eu pergunto a você, por que é que PA é maior que PB? Essa diferença aqui, gente, é negativa ou positiva? Positiva. Então, como HB é maior que HA, e isso é constante, acabei de demonstrar para você que realmente a pressão em A é maior que a pressão em B. Ou seja, por incrível que pareça, realmente, quando eu tenho essa configuração aqui, o líquido é transportado de cima da mesa para o chão através da sinfonagem. Eita! Física massa. Densidade da água, 10 a terceira. Gravidade, 10. HB menos HA, 0,8. 1,2 menos 0,4. Fez a continha, Carlão? 0,8, aqui dá 10 a quarta. Ou seja, a diferença de pressão é, aumentou a vírgula para cá, diminuiu o expoente. 8 vezes 10 a terceira newtons por metro quadrado. Então já sabe, está demonstrado para você que existe uma diferença de pressão no registro, fazendo com que quem está em cima se desloque até quem está embaixo. Não deixe de fazer essa questão que é espetacular, tá bom? E finalmente, gente, para finalizar a nossa aula, vamos falar do segundo teorema importante da hidrostática, o teorema de Pascal. Pascal é aquele mesmo, Blaise Pascal. Um líquido transmite integralmente a todos os seus pontos e as paredes do recipiente qualquer incremento de pressão. Ou seja, se você exerce uma pressão em um ponto, em um líquido, essa pressão, que é a força sobre a área, se transmite ao longo de todas as moléculas. Bom, deste modo, o acréscimo de pressão aplicado no tubo da esquerda, olha aqui o tubo da esquerda, pela aplicação de uma força F1, transmite-se para o tubo da direita exercendo uma força F2. Galera, preste atenção. Por que a força é maior? Isso é uma coisa que muitos alunos têm dúvida. Mas, cara, não estou entendendo, não. A pressão é a mesma por quê? Galera, porque a pressão é transmitida aos pontos pela força. Então, se você tem uma força para uma certa quantidade de moléculas, aqui tem mais moléculas? Tem, então vai ter mais força. Ah, eu acho que eu entendi, Carlão. A pressão é a mesma porque é a força transmitida em cada área, em cada molécula. Se você aumenta a quantidade de moléculas, essa força transmitida para cada molécula acaba sendo maior, traduzindo-se em uma força resultante maior. Então, de uma maneira mais simples, a diferença de pressão na área 1 é igual à diferença de pressão na área 2. Mas espera aí, a diferença de pressão na área 1 é a força sobre a área. E a diferença de pressão na área 2 é a força sobre a área. Força sobre, se eu considerar que é um círculo, a maioria das questões é um círculo, gente, eu terei π vezes raio ao quadrado. Ou seja, o teorema de Pascal me diz o quê, Carlão? Força pequena na área pequena origina força grande na área grande. Eu vou repetir que é importante. Ei, anota aí. Força pequena na área pequena origina força grande
na área grande. Isso acontece porque elas são diretamente proporcionais. Observe, você já aprendeu em matemática que quando duas coisas dividem dando sempre igual, elas são diretamente proporcional. Ou seja, o aumento da área traduz consigo um aumento de força para garantir a mesma pressão. Ok? Muito bem. E um outro aspecto de Pascal, tendo em vista do teorema trabalho-energia, é a seguinte. Eu quero que vocês prestem muita atenção. É a mesma figura anterior. Olha o que eu escrevi. O trabalho motor realizado pela força do ar comprimido, essa aqui, gente, tem um motor que vai fazer uma força aqui. Não sei se você está percebendo, mas isso aqui existe naquelas prensas hidráulicas, quando você vai fazer revisão no carro, né? Essa força aqui é aplicada numa área pequena. E já sabemos que aqui aparece uma força grande numa área grande. Mas olha o detalhe adicional que eu vou dizer. O trabalho é o mesmo porque é a conservação da energia. Então, quer dizer, o trabalho exercido pela força 1 é igual ao trabalho exercido pela força 2. Ora, quando eu faço uma força aqui, gente, o volume de fluido, líquido ou gás que é empurrado aqui tem que ser igual ao volume do fluido que sobe aqui. Ora, mas eu sei, gente, que se aqui está mais estreito e o volume é o mesmo, aqui vai ter que descer mais. Ou seja, quando eu faço essa força aqui, o êmbolo desce mais do que esse aqui sobe. Mas por quê, gente? Galera, eu tenho o mesmo volume a ser deslocado. Se essa área aqui é menor, o deslocamento vai ser maior. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com isso, gente? Trabalho é força vezes deslocamento. Você deve lembrar disso, né? Na nossa aula de trabalho, aquela aula que você deu um show. Então, em outras palavras, gente, o trabalho realizado no êmbolo da esquerda é o mesmo trabalho no êmbolo da direita para garantir a conservação de energia. Então, essa força multiplicada pela distância aqui tem que ser igual a essa força multiplicada pela distância. Então, em outras palavras, do êmbolo de menor área, teremos sempre o maior deslocamento. É só jogar nessa fórmula aqui, tá bom? E eu não poderia deixar de comentar, gente, a questão maravilhosa sobre o Teorema de Pascal. Essa questão, original da UFRN, é uma questão também que já tinha aparecido na Universidade Federal de Minas Gerais. É uma questão realmente espetacular. Do ponto de vista da física, o sistema de freios dos carros atuais é formado por uma alavanca. Isso lembra a aula de estática do corpo extenso. E por uma prensa hidráulica, que é exatamente o que a gente viu agora há pouco. Força pequena na área pequena origina força grande na área grande. Enquanto a alavanca tem a capacidade de amplificar a força a partir dos diferentes braços de alavanca, já sabemos que quanto menor o braço, maior a força. Isso é da aula de estática do corpo extenso. A prensa hidráulica amplia a força de acordo com o Teorema de Pascal. Ou seja, enquanto a força é amplificada pela alavanca na menor distância, maior força, lá no Teorema de Pascal, que acabamos de ver, é na maior área que a força é amplificada. Muito bem. Quer dizer que as duas coisas vão aparecer nessa questão. Isso é maravilhoso. Finalmente, a força resultante vai acionar os freios conforme mostrado na figura. Então, gente, em outras palavras, a questão é feita em duas partes. A primeira parte é uma questão de estática do corpo extenso. O pedal é acionado por uma força e essa força, de acordo com a estática do corpo extenso, é amplificada aqui nessa área menor. Porque eu sei que essa força aqui é maior que essa? Porque eu tenho um braço menor. Então, a força aqui é maior que essa. Isso aqui é a aula de hoje, né? Força pequena numa área pequena vai originar uma força grande na área grande. Então, vamos por partes. Vamos por partes. Considere que a alavanca tem braço maior L igual a 40 centímetros e braço menor 10 centímetros. Ou seja, 40 centímetros é a distância do pedal até o ponto de apoio. E 10 centímetros é a distância do ponto de apoio até a haste que vai fazer força lá na prensa hidráulica. E a prensa hidráulica, por sua vez, apresenta êmbolos com área maior de raio 3 vezes maior que a menor. Então, voltando para a questão, gente, esse raio aqui é 3 vezes maior que esse. Muito bem. Levando em consideração as características descritas acima, tal sistema de freios é capaz de fazer a força exercida no pedal pelo motorista de valor F1 aumentar. Então veja a física do automóvel. Quando eu faço uma força F1 aqui, de fato, que força vem para o freio do carro? Seja ele ABS ou a disco, né? Conforme a nossa aula 16 de atrito. Ou seja, vamos falar de duas amplificações aqui. O primeiro aumento é na alavanca,
dessa força F1 e o segundo aumento é em Pascal. Então vamos lá, vamos começar. Primeira parte da questão. Vamos ver uma questão de estática do corpo extenso. Vamos relacionar a força F1, já botei ela aqui, ó, de vermelho, tá vendo? Com a força de F2, que é feita aqui, ó, tá? Só que tem um detalhe, tá, gente? Nós estamos analisando o pedal de freio. Então, quando eu pego o pedal de freio, por que a força F2 é para a esquerda? Por causa da terceira lei de Newton. Ó, de novo, eu estou analisando o sistema que pega o pedal. Vamos com calma. Esse pedal faz uma força no êmbolo para direita. Pela terceira lei de Newton, o êmbolo faz uma força no pedal para a esquerda. Então, essa força F2 não é a força que é feita no pedal, não. Aliás, aqui no êmbolo. É a força de reação, mas ela é igual, né? Só muda em direção, só muda o sentido. Bom, então dá para achar F2 em função de F1, com as nossas aulas de estática do corpo extenso. Pegando como ponto de apoio esse aqui, gente, eu vou dizer que o torque realizado pelo pé para girar no sentido anti-horário tem que ser igual ao torque que o êmbolo exerce sobre o pedal. Então, veja, tem duas forças. A força F1 que o pedal faz e a força F2 que o êmbolo reage sobre o pedal. Utilizando a igualdade dos torques, já que o sistema fica em equilíbrio para determinada condição de frenagem, torque de F2 é igual a torque de F1. O torque de F2 está no sentido horário. E o torque de F1 está anti-horário. Como é que você calcula o torque? Você ainda lembra em estática do corpo extenso? Força vezes distância, porque elas são aplicadas perpendicularmente. F2 vezes 10, que é o bracinho, é igual a F1 vezes 40. Então, observe que a força F2 é 4 vezes maior. Ei, cara, nem precisava fazer cálculo, né? Precisava não. Parabéns, gente. Você sabe que a relação entre força e distância é inversa para o mesmo torque. Como essa distância aqui é 4 vezes menor que essa, você já poderia botar direto que a força era 4 vezes maior. F2 é 4F1. Pronto. Essa força F2 é a força que o êmbolo faz no pedal. Pela terceira lei de Newton, o pedal vai fazer no êmbolo uma força para a direita. E essa força, como você acabou de descobrir, ela vale 4 vezes a força feita lá no pedal pelo pé. Agora eu vou aplicar Pascal, que é a aula de hoje. Força na área do êmbolozinho menor é igual a forçona grande na área maior. Força pequena na área menor origina uma forçona, que é o que eu quero, na área maior. Aplica para mim Pascal, Carlos. Muito massa. Força resultante, que é a força final. Eu estou chamando de resultante só para dizer que é a força final lá no pedal, ou lá no pneu. Força resultante sobre a área grande A é igual a forcinha F2, que é 4 vezes a do pedal, na área menor Azinho. Bom, lembre que a questão não deu área, deu raio. Eita, Carlos. Ai, tem que fazer πr ao quadrado, né? πr ao quadrado. São áreas circulares, geralmente. Bom, força resultante dividido por π vezes 3R. Por que 3R? Porque ele diz no enunciado, vamos voltar. Ele diz no enunciado que o raio da área maior é 3 vezes maior que o da área menor. Então agora eu vou substituir. Né? No lugar, de dentro do parênteses, 3R dentro do parênteses, cuidado, ao quadrado. É igual a 4F1, que é a força F2, que veio lá do sistema de alavanca, dividido por πr ao quadrado. Ó, cuidado agora aqui, tá? 3 ao quadrado é 9, R ao quadrado. Posso cortar quem, gente? Posso cortar π com π e R ao quadrado com R ao quadrado. Quando eu faço isso, né? Esse 9 passa multiplicando 4 e fica 36F1. Ou seja, gente, quando o seu pezinho faz uma força F1 aqui, ela é multiplicada por 4 aqui. E como o raio é 3 vezes maior e ele é ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. Esse 4 vai ser multiplicado por 9, resultando então na resposta 36F1. Física do dia a dia. Essa questão vale por 10, porque ela é linda. Tá bom? Envio para você um abraço virtual
Entramos na sequência agora com 2 aulas sobre Arquimedes. Grande abraço. Até mais, sou seu fã.